pessoal! Estamos de volta com o nosso podcast Acessibilidade em Alta. Estou muito feliz em retomar as atividades. Eu sou Gisele Ibe, apresentadora deste podcast. Como de costume, vou iniciar me descrevendo para o nosso público que tem deficiência visual. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos, escuros, mechados em loiro, hoje estão levemente presos. Estou levemente maquiada também, com acessórios dourados, um blusão de gola alta na cor bege e um vestido preto, meia calça preta e um tênisinho bege. O nosso estúdio do Acessibilidade em Alta segue sendo o mesmo de sempre. Então, atrás de mim, paredes pretas, uma fita de LED que envolve o nosso estúdio na luz azul. À minha direita, uma televisão com a logo do Acessibilidade em Alta. A nossa mesa na cor de madeira clara. Em cima da mesa, algumas xícaras de café preta, copos de água. O meu celular e aqui em minhas mãos, um livro, um presente muito especial, na verdade, que eu recebi de uma grande escritora, o livro O Caminho, uma grande história de superação, que hoje quem conta pra gente é quem está aqui na minha frente, a nossa convidada, mais uma brilhante convidada a vir neste canal compartilhar sua história. Bem-vinda, Irene, a Irene Alves, que é artista plástica, escritora, compositora e hoje veio nos abrilhantar com toda a sua história e sua trajetória. Irene, eu vou pedir, por favor, para tu dar um olá, te apresentar para o pessoal e, se possível, fazer uma breve descrição de você mesmo, de como tu está vestida. Então, eu quero deixar aqui o meu abraço a todos que nos seguem, né, os meus seguidores. Eu fiquei muito honrada com esse convite da Gisele, estou aqui emocionada, porque essa história me fez escrever esse livro é uma história muito comovente, né, Gisele? Tu já leu o livro, tu sabe como é que foi a história. Então, eu eu quero falar, a Gisele pediu para me falar como é que eu estou, né, Gisele? Então eu Isso. estou com um blazer preto, uma calça preta, uma bota, uns brilhos porque eu amo brilho. E se não for com brilho não sou eu, né, Se não Gisele? for Porque para eu ir de brilho, eu adoro, nem vou. nem vou. Então estou aqui hoje já refeita, né, porque já passei por um percalço muito grande. Então estou aqui para contar rapidamente um pouco da minha história, né, Gisele? A Irene. Você sucinta. É meio difícil eu ser sucinta, mas eu vou tentar. Mas então a gente vai conduzindo essa conversa porque eu tenho bastante pergunta para te fazer, fico curiosa para saber também como tu chegou até aqui, não é, Irene? Mas só para complementar a tua descrição, então a Irene é uma mulher de pele clara e lindos cabelos loiros, Olha, sei. lisos, que estão soltos hoje. Bom, Irene, então, vamos começar te apresentando mesmo, né? Como tu te tornou uma escritora, o que te inspirou a iniciar como escritora, a escrever esse livro que eu tive a honra de receber de presente e também de fazer a leitura da história. Qual foi o início dessa tua caminhada como escritora? Pois então, gente, é o seguinte, eu sempre gostei de escrever, Gisele, sempre, desde menina, já com 12 anos eu fiz a minha primeira poesia. Eu sempre gostei muito de poesia, de compor música, enfim. Mas eu jamais pensei, Gisele, que eu pudesse escrever um livro como foi O Caminho. Jamais passou pela minha cabeça passar por tamanho percalços a me levar a escrever esse livro. Pois então, eu, Irene Alves, como você falou, sou mãe de 2 filhos, 2 meninos, os 2 advogados, e o meu primogênito, o Guto, modelo fotográfico ligado ao esporte, cada ano ia para um país, um menino super inteligente, super saudável, cuidava do corpo e modelava. Há 10 anos atrás, Gisele e todos que estão nos ouvindo, ele saiu para tomar um sol na Redenção, que é o quintal da casa dele. A gente mora na Cidade Baixa, ali na República, Aqui na e cidade de na Porto cidade de Alegre, Porto nós Alegre. temos pessoas que acompanham o canal que também não são daqui do estado do Rio Grande do Sul, não são de Sim, Porto Alegre, então eu gosto bastante de frisar assim onde a gente se localiza. Então, o Parque da Redenção, que é um belo parque, uma bela praça, sim. muito conhecida, muito famosa aqui na nossa cidade.
Pois então, ele saiu para tomar um sol, porque ele ia modelar, vinha umas modelos, e ele queria ficar bronzeado, lindo, para fazer esse trabalho. E, infelizmente, Gisele, ele saiu num sábado do ano de 2013, maio de 2013, para pegar esse sol. Ele foi perfeito e ele foi atacado cruelmente por um monstro, né? Pode-se dizer assim. Não gosto dessa palavra, mas não tem outro adjetivo a dar. Ele, ele andava com fone de ouvido, que aliás eu até falo nesse livro que quando a gente vai sair para lugares públicos, não use fone de ouvido, porque se ele, Guto, não tivesse com fone de ouvidos, ele talvez ia perceber a pessoa que vinha atrás dele. Então essa pessoa foi só por maldade, só por vingança. O Guto, como advogado, ele defendeu uma causa contra essa pessoa. E essa pessoa marcou o Guto e fez essa crueldade. Pois então, ele foi atacado e ele foi parar no pronto-socorro por fazer uma cirurgia de emergência. E eu nem sabia o que acontecia, porque ele saiu para pegar um sol e tocaram no interfone avisando que ele estava no pronto-socorro. Eu até contestei, sabe, assim, no momento, disse, não, o Guto está na redenção tomando um sol. Daí a pessoa disse, não, é grave, vamos no pronto-socorro que ele está lá. E eu fui. Chegando lá, ele já estava na cirurgia. Felizmente, foi atendido com agilidade, Ainda bem. até porque o pronto-socorro fica bem próximo ao Parque da Redenção, né? Exatamente. Mas o que então aconteceu foi que ele saiu para fazer um passeio, tomar um sol simplesmente, e por motivo de vingança, em Sim, razão da profissão dele como advogado, ele foi brutalmente atacado. exatamente. Então não foi um assalto, nada disso, Não, foi não, não. intencional, Foi foi contra a intencional. pessoa dele justamente. Exatamente. Bueno, daí no outro dia ele fez a cirurgia e no outro dia nós levamos para o Hospital Mãe de Deus. E lá ele ficou entre a vida e a morte por um ano e 3 meses por aí. O Guto ficou vegetativo, o Guto não falava, o Guto não. Era um vegetal. E eu, desesperada, eu ia, gente, todos os dias no hospital e eu não tinha coragem de entrar na CTI para ver o Guto. Eu ficava na antessala, esperando que viesse uma notícia e a notícia sempre era das piores. Tá mal, é sério, é grave, é gravíssimo. E ali foram contando os dias e eu fui quase que definhando, porque eu perdi 20 quilos, porque eu não queria comer, porque o Guto não Que comia. idade ele tinha na Ele época, tinha Irene? 37 anos, no auge de tudo, do sucesso, da Sim. potencialidade, enfim, estava apto para me dar um neto, tinha comprado o apartamento cobertura dos sonhos, tinha comprado a caminhonete dele e disse a mim, mãe, eu estou apto para ser pai, tu vai ter um neto, tudo isso aconteceu naquele ano. Pois então, gente, ele ficou daquele jeito e quando chegou o tempo de passou um ano e 3 meses por aí, o médico deu alta. E eu desesperada, né? Porque quando ainda tem alguém no hospital, a gente ainda tem a esperança de que vai haver uma melhora. Aí os médicos me chamaram e disseram a mim, Irene, o Guto está de alta, tu não tem mais o teu filho, e ele não tem saída, e ele vai entrar em óbito, nós vamos mandar para se despedir. E eu, perplexa, fiquei olhando aos médicos sem ter palavras. E aí eu lembro que eu falei, depois de um golpe assim que eu fiquei mal, eu falei, mas tem que ter alguma saída, doutor. E ele falou para mim assim, com um sentimento que ninguém gostaria que sentisse, com pena, disse a mim: só um milagre, Irene, se tu acredita. E eu não tive outra saída. Eu tive que responder: sim, eu vou atrás do milagre. Mas, infelizmente, eu não fui tão corajosa. Eu saí dali, na avenida ali do Hospital Mãe de Deus, no Praia de Belas. Eu pedi desculpa à minha mãe, ao meu filho menor e quis tirar minha vida. O que eu digo já imediato: ninguém faça isso. Ninguém faça isso. Eu tentei me jogar numa caminhonete, a caminhonete vinha em alta velocidade, eu me joguei, pedi perdão à minha mãe, meu filho outro, e disse, não quero que sobre nada. E fiz essa loucura, mas Deus não quis. Eu me joguei,
O cara foi braço da caminhonete, mas ele arrebentou toda a frente da caminhonete. E de lá da calçada ele gritava palavras ofensivas a mim, coisas horríveis a mim. Olha, é sua isso, sua aquilo, o que fez no meu carro, tá louca, quer morrer. Na verdade, eu queria. Sim. Aí veio uma pessoa e disse: Meu Deus, eu gritei para ti que tu ia morrer. E eu, deitada no chão, falei: Sim, meu filho está ali morrendo. E eu, desculpa, não queria mais viver. Essa pessoa foi lá, falou com o rapaz da caminhonete e ele veio a mim. Ele se ajoelhou nos meus pés, implorou perdão e disse a mim: Levanta, que Deus não quer que tu vá embora. Eu sou pai, essa caminhonete é uma merda, isso é lata, eu tenho seguro, bora lá, vamos fazer um curativo. Eu estava toda rasgada na calça, perna, tudo sangrando, mas não me quebrei em nada. Daí ele me levou no Mãe de Deus, eu não quis nem avisar que eu estava no Mãe de Deus para ninguém. Fiz um curativo. Poderíamos dizer então que pela tua intenção de tirar a vida, o acidente foi extremamente leve. Foi. Daí, Gisele, e todos que estão me ouvindo, e eu repito, ninguém faça isso jamais. Ninguém tente sua vida, ninguém tente tirar sua vida. Só Deus tem o direito de fazer isso, de nos dar a vida e de nos tirar a vida quando Ele achar melhor. E o propósito dele para vocês, com certeza, era bem diferente do que se imaginava, porque tanto a tua vida quanto a do Guto foram preservadas. Com certeza. Então, eu que tinha perdido 20 quilos, eu que não queria mais viver, eu que não queria me tratar, porque eu não queria ver o sol porque o Guto não via, não queria ver a chuva porque o Guto não via, eu não queria comer porque o Guto não comia, eu perdi 20 quilos e estava prestes de uma leucemia e eu queria ir embora. Mas nesse dia que Deus me mostrou que não era para mim ir ainda, eu fiz uma reflexão do táxi até a minha casa e resolvi uma nova vida naquele exato momento. Eu falei, eu vou para um psicólogo, eu vou me tratar e vou salvar meu filho. É uma chave que vira, Irene. Exatamente. Foi bem instantâneo assim? Foi muito louco, Gisele, muito louco. E naquele instante eu cheguei em casa, peguei um livro e comecei a procurar psicólogos e encontrei o doutor Alexandre. E aí eu marquei uma consulta que foi a melhor coisa que eu poderia ter feito naquele momento. Eu fui amparada porque eu não tinha forças para caminhar, cheguei no consultório e fui atendida com muito carinho, com muito respeito. E eu, dali em diante, eu comecei a tomar 2 mãos cheias de remédio, Gisele. Era preciso. Eu era um zumbi dentro de casa. Eu não dormia, eu não Sim. comia. E eu precisava tomar aqueles remédios. E eu fui indo. E eu falei, eu tenho que salvar meu filho. Ninguém acreditava na cura do Guto. Eu acreditei sozinha, Gisele. Sozinha. Eu acreditei. Nem o pai dele, nem a família, nem os amigos, nem ninguém acreditava. E ele já te respondeu se ele acreditava? O Guto? É. O Guto estava em coma. E hoje ele não sabe dizer se ele tinha Sim, consciência ele disso ou disse para não. mim que quando ele acordou do coma, ele pensou imediatamente em mim. E ele falou assim, ó, eu não posso partir porque a minha mãe vai junto e ela tem muito a fazer ainda aqui, e eu também. Existe uma passagem da Bíblia que fala que se duas pessoas têm fé, basta para que o milagre aconteça. Exatamente. Então, provavelmente vocês foram as duas peças fundamentais para esse milagre. Sem dúvida nenhuma. Então, eu montei uma UTI no apartamento que ele tinha comprado há 4 meses, na cobertura. Levei para lá porque era ensolarado, ele enxergava todas as luzes da cidade. E eu não sabia nem se ele estava enxergando, Gisele. Porque o médico não me deu nada. Ele não sabia se o Guto enxergava, se o Guto ouvia, se o Guto... Nada, ele não sabia de nada. Só sabia que o Guto ia entrar em óbito. Só isso que ele me dizia. Então, eu me agarrei com Deus e comecei a tratar o Guto. Era psicólogo, era TO, responsável pelos movimentos, era a fonoaudióloga ali e o Guto na inércia. E eu ali, Gisele, eu me armei de coragem e comecei a ter forças do fundo da alma, porque eu sabia
que eu estava sozinha e que eu tinha que salvar meu filho. E me agarrei com Deus de uma tal forma. E Deus foi me mostrando que estava comigo, Gisele. Eu fiz assim, item por item, gente, do que eu queria que Deus me mostrasse que estava comigo. Eu enumerava, item por item, e todos os dias, à meia-noite, eu desligava tudo. Eu ficava sozinha e ia pedindo a Deus, ia pedindo a Deus. E à medida que Deus ia mostrando que estava comigo, eu ia, ok, Deus, ok, Deus. Esse papel cheio de itens ficou tão borrado das minhas lágrimas que um dia eu cheguei e falei: Deus, eu já não sei mais o que te pedir, mas tu sabe o que eu quero. Então, vamos lá, é contigo. E fui galgando, juntamente, com a minha fé inabalável. Porque eu, Irene, mãe do Guto, eu posso dizer sem sombra de dúvida que a minha fé, gente, é inabalável e foi fundamental para a evolução do meu filho. Então eu chegava no quarto dele e ele naquela inércia, um menino que foi lindo, que foi falante, que foi tudo, ele não olhava. E um dia, Gisele, eu cheguei no quarto e ele me procurou com os olhos. Ele me procurou e eu criei uma força tão grande. Eu disse para a Fono, o Guto está me olhando e ele vai se salvar. Então ele não conseguia te acompanhar com os Não, olhos, não, eu lembro dessa parte do não, livro. Gisele. E aí teve o dia que tu percebeu que Isso, ele estava te isso. acompanhando com o olhar. Isso, e eu me enchi de esperança, gente. E ali eu vi o milagre de Deus, o Sim, primeiro, de tanto que eu pedi desculpa, mas não tem como não me não se emocionar. emocionar. Nada pode ser Daí, mais forte do que a fé e o e amor o de amor de uma mãe. mãe. É, Nós somos tão privilegiados de Deus é, por sermos mães. verdade. Nós movemos montanhas em prol dos nossos filhos. Então, ele foi galgando ele foi melhorando um pouquinho. Gisele e gente, ele usava gástrio e tráqueo. E aí foi indo. E cada dia que eu chegava, ele me olhava melhor. E eu chegava perto, beijava, amassava. E um dia eu cheguei, peguei coisa de filme, mas realmente aconteceu. Eu peguei na mão dele e falei, e ele me olhando no olho, eu disse, ele tá me vendo. E aí eu falei para ele assim, se tu tá enxergando a mãe, se tu tá vendo que a mãe tá aqui, aperta a minha mão. E ele, com a maior dificuldade, foi juntando os dedinhos junto à minha mão. Que alegria que eu fiz. Mais uma vez Deus mostrou. O teu filho E nascendo fui de novo. nascendo de novo. E eu lutando. Gisele, eu fui tão maltratada por pessoas a dizer que eu era louca porque estava vendo que não tinha saída e eu corria atrás do que não existia, que não ia existir. E Sim, eu lutei acredito. sozinha, O Gisele. mundo é cruel, O realmente. mundo é cruel, Gisele. E eu lutei, Gisele. Eu lutei. Chegou um dia que a Fono estava com ele, assim, trabalhando, e ela disse a mim, já tinha passado, disse a mim, Irene, tu sabe que se nós não tirarmos a tráqueo, o Guto não vai falar nunca mais. Mas se nós tirarmos a tráqueo, ele poderá falar ou poderá ele comer alguma coisa e aspirar, e aí deu. E eu, na fé inabalável de Deus, Gisele, eu disse, vamos tirar porque Deus vai me ajudar. Ele vai voltar a falar. E aí resolvemos ir para o hospital no outro dia e tirarmos a tráqueo. Escuta, Gisele, fui, tirei, eu colocava, queridos amigos e pessoas que me seguem, que eu sei que são milhares daqui, do outro lado do oceano, pessoas da Austrália, da Bélgica, de Portugal, da Argentina, da França, que eu mando o meu abraço, porque eu chamo vocês de meus amores, porque vocês ficaram comigo me dando força através da internet. Então, tiramos, né? E eu dava esmagadinho numa colher, leite com goiabada. E ele engolia e não aspirava. Era uma esperança. Passou-se o tempo e comecei a fazer coisinhas batidas no liquidificador e ele a comer. E ele foi criando força, gente. O meu filho foi revivendo das cinzas, como eu também estava revivendo das cinzas, porque eu tinha acabado com a minha vida quando vi meu filho daquele jeito. Daí chegou um dia, Gisele, que ele já tinha tirado a tráqueo, pessoal, a tráqueo,
E a fono disse assim: agora ele pode falar, se ele quiser. E eu cheguei diante do Guto, com as duas mãos agarradas nele, assim. Foi um momento inesquecível que eu vou levar para todo sempre na minha vida. Que eu fazia tantos anos que eu não ouvia a voz do meu filho um advogado, o meu filho falante, o meu filho almoçava comigo, ele me contava as coisas, e eu não ouvia a voz do meu filho. Daí eu peguei as mãos dele, assim, olhando nos olhos dele, ele me olhando, e com uma lágrima que eu disse, ele está sacando as coisas e ele está sentindo. E eu, com a maior força, eu falei, hoje, Guto, tu não tem mais atráqueo. Tu pode falar qualquer coisa para a mãe. Fala alguma coisa para a mãe, que eu morro de saudade da tua voz. Que lindo. E ele olhou para mim com lágrima nos olhos e falou, mãe, eu te amo. Ah, que lindo. Gente do céu, gente, Eu tô vocês não arrepiada. imaginam o tamanho da minha alegria. Eu não quis assustá-lo, eu simplesmente disse assim a ele, a mãe também te ama. Eu fui para a sacada, gente, Eufórica. e me joguei no chão gritando a Deus, obrigada, tu tá salvando meu filho. Obrigada, tu tá salvando meu filho. O Guto não vai partir. E de ali em diante, gente, o meu filho foi numa melhora. Foi numa melhora. Ele Foi foi melhorando, renascendo a foi cada dia. renascendo. E ele foi criando força. Eu chegava, ele me procurava. Mãe, mãe, fica aqui comigo. E eu grudada, o maior amor do mundo. Maior amor O do maior mundo, o amor amor que do salva. mundo. O amor salva, gente. Salva. Eu quero dizer para vocês que eu não sou fanática em nada, mas eu sou fanática por Deus, gente. Me dê licença, eu tenho que ser fanática por Deus. Temos. Verdade. Eu sou fanática por Deus. Só quem presencia o milagre Esse não tem milagre, outra. aí ele foi indo. Bom, depois ele já ele dava o cardápio para mim o que ele queria comer e com alegria eu fazia aquilo. E ele foi melhorando a voz, melhorando a voz. E ele foi cada dia mais e eu agradecida a Deus. Gente, se vocês imaginarem o que eu passei em um minuto, vocês não podem acreditar que a pequena coisa, um gole d'água, representa tanto na vida. Eu fico Tanto imaginando, que as Irene, pessoas não acreditam que é importante. Tu vê o Guto pegar e tomar um gole d'água, ele não segurava a saliva. nós temos essas Então, emoções quando o bebê começa a se desenvolver, quando o bebê nasce, e aí dá os primeiros passos, fala as primeiras palavras, come as primeiras coisas, tem os primeiros gestos de autonomia, e é muito emocionante para uma mãe, só quem é mãe sabe realmente. E então presenciar isso após toda uma tragédia, após ele estar desenganado, porque não vai sobreviver, não vai voltar a ter autonomia, não vai voltar a falar. Então, eu tenho certeza que se multiplica ainda mais essa sensação de quando a gente vê o bebê se desenvolvendo nessa tua situação. Eu não tenho dúvidas de que realmente foi extremamente valioso presenciar tudo isso com ele. foi lindo demais. E aí começou a minha luta para o tratamento. Sim. Eu Aí entra uma coloquei, nova eu fase, né, de coloquei eu recuperação. coloquei um computador no colo e comecei a pesquisar. E eu sabia, conhecendo o filho, que eu gerei, que eu cuidei, que eu fiz tudo para que tivesse uma pele bonita, que fosse saudável. E ele foi tudo isso e muito mais. E agora estava ali dependendo de novo de mim, como ele dependeu das minhas entranhas para nascer. Eu coloquei um computador e comecei a pesquisar a doença dele e ver o que eu poderia fazer para dar uma melhor qualidade de vida ao Guto. Melhor qualidade de vida. Outro dilema. Pessoas da família não acreditavam, diziam que eu só queria gastar dinheiro e eu enlouqueci. E eu tinha certeza que um dia o Guto ia falar: eu quero sair desse quarto. Quando eu já tinha pesquisado as coisas, ele chegou um dia e falou para mim: mãe, me compra uma cadeira de rodas, porque eu quero sair desse quarto. E eu respondi a ele: a mãe já está providenciando. E ele disse: eu sabia. Eu sabia. E eu corri atrás.
Eu corri atrás. Eu não tinha dinheiro suficiente para comprar cadeira, porque a cadeira era o preço de um carro e eu queria uma cadeira elétrica, porque o Guto não tinha condições de tocar uma cadeira com as mãos, aquela que empurra, que as pessoas deficientes de coisa têm, porque ele não tinha força para segurar a saliva, como ele ia tocar uma cadeira daquelas. E eu também pensei, eu vou tirar de outra pessoa pobre que está lá no SUS. Não, eu vou à luta e vou comprar uma cadeira de primeiro mundo para o Guto. Eu quero tudo de primeiro mundo para ele. E bati pé. Eu sofri. Eu sofri humilhações. Eu digo aqui para vocês. Porque não era para comprar cadeira de roda elétrica, porque estava esperando do SUS, porque não sei o que todo mundo... E eu fui à luta, Gisele. Eu cheguei questionando tudo que era empresa, que tinha cadeira como eu queria. Eu comecei Belo Horizonte, São Paulo, Rio, não sei o quê, e esqueci de Porto Alegre. E aí a minha prima que estava comigo, e era tudo absurdo o preço, e eu não tinha o dinheiro. E eu trabalhava no banco, eu sabia de juro como é que era, tudo Sim. direitinho. Era um absurdo, e eu não tinha aquele dinheiro para comprar, mas eu tinha que fazer alguma coisa para comprar. Daí, lá pelas tantas, minha prima, que estava me dando um apoio, Zuma, um beijo para ti, meu amor, ela disse, tu não procurou Porto Alegre? Eu disse, é mesmo. Toquei em Porto Alegre, encontrei uma fábrica, que eu aviso aqui que é importante saber, perto do shopping da Barra, Shopping Barra, uma fábrica. Eu liguei para lá, houve essa, gente. E aí me atendeu uma moça e eu disse como eu queria uma cadeira assim, sabe? Porque eu sempre digo assim, ó, é provisório, meu filho vai sair dessa. Eu disse, olha, o meu filho está provisoriamente precisando de uma cadeira e eu queria saber se vocês têm cadeira elétrica. Ela disse sim. Quando ela me deu o preço, eu comecei a chorar. Eu disse, ai. Aí ela disse assim, por que tu choras? Aí eu falei assim, porque eu não tenho esse dinheiro e ele precisa tanto. Aí ela disse assim, então eu vou te dar uma boa notícia. Tu sabe que a gente tem um acerto junto ao governo federal com o Banco do Brasil, que o juro é 0,0 não sei das quantas. Eu disse, guarda a cadeira que é minha, guarda a cadeira que é minha. Aí ela disse assim, aqui é uma fábrica, meu amor. Aqui é uma fábrica, tu pode vir pegar a cadeira que tu quiser. Gente, eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz. Daí eu peguei, fui lá, peguei os prospectos para trazer para o Guto, para dizer que a cadeira dele estava chegando. E aí ela me disse, tu vai lá, certa? E aí, no Que ano outro foi isso, dia, Irene? em 2013, aconteceu isso com o Guto, em 2016, uma coisa assim, 2015, 2016 vocês por aí. adquiriram a cadeira. Qual foi o Aí, custo na época? caríssima, caríssima. Eu acho que foi uns, não me lembro bem agora de precisar o valor, mas sei que era muito cara a cadeira. Aí, sabe o que que aconteceu? No outro dia, eu fui direto para o Banco do Brasil, eu fiz um empréstimo. E aí, olha essa, gente, olha essa. Eu fazia um mês de aposentada, um mês de aposentada. Cheguei para gerente do banco, perguntei se procedia o que eles me falaram da fábrica. A moça me disse sim, procede. A gente tem esse acerto junto ao governo federal. E agora o imposto é zero. É, Desde o ano passado para cá, é, o imposto sobre esses equipamentos é que zero. ótimo, tem que ser. Daí, escuta essa, quando fui fazer as papeladas, olha só, Deus me testando. Aí fui fazer as papeladas, a moça perguntou: a senhora recebe pelo Banco do Brasil? Eu disse não. Ela disse, então, tudo bem, a senhora vai receber a cadeira, porém, a senhora tem que fazer uma portabilidade para cá, e aí a senhora, assim que fizer a portabilidade, daqui uns 15 dias, a senhora recebe a cadeira. Eu disse, não. Não, porque eu prometi para o Guto que a cadeira eu vou levar amanhã e eu quero levar e eu tenho que ter, me dá um segundo para me pensar, porque eu vou resolver agora esse problema. E Deus mais uma vez me deu o caminho, por isso que o meu livro se chama O Caminho, Mãe e Filho numa Superação pela Fé. Aí Deus me deu o caminho que eu sempre peço, e eu sempre, desde menina, pedi o caminho para Deus me dar, e Ele sempre me deu. Aí eu pensei, pô, eu não vou esperar todo esse tempo. Lembrei. Aí ela disse: se tu tiver um amigo, alguém que receba aqui, que tenha conta aqui, que receba aqui, faz um acerto com ele. A senhora transfere, o cara faz no nome e a senhora paga para a pessoa, se é seu amigo. E eu lembrei do Léo, o meu filho mais moço. Ah, tá, já tá resolvido, Deus já me deu o caminho. As gurias nem sabiam o que eu estava falando, mas eu sabia o que eu estava dizendo. Aí liguei pro meu filho, ele estava no trabalho, disse, vem agora pra gente resolver. E ele foi, fiz tudo no nome dele, e todos os meses, porque ele também não ganhava muito, Léo, né? Eu fiz um documento, Léo, mãe, não precisa disso, eu quero.
botei ali tudo direitinho, os valores que eu dava e ok, todos os meses, ok, todos os meses. Dei a cadeira pro Guto, o Guto ficou na maior felicidade, foi como ele pôde se locomover, sair, bababá, e ir para as clínicas para fazer reabilitação, né? Mais um outro trabalho, Sim, porque as foram clínicas, etapas. caríssima, né? São etapas, né, Tudo etapas, desse mas o renascimento, que eu quero dizer o que é se que chama de assim, ó, reabilitação. que Deus é maravilhoso e que Deus pode tudo. Basta um toque da sua mão e Ele pode mudar a sua história, como Ele mudou a minha. Pode ter certeza disso. Porque eu quero deixar bem certo aqui, bem gravado aqui, que quando a gente passa, Gisele, por um percalço muito grande, a tendência é perdermos a fé no momento. Sim, Eu quase perdi a minha fé. Graças a Deus não a perdi. Por isso que eu colhi tudo isso. E estou aqui para contar essa história para vocês, que é uma história de puro amor, fé e superação. E aí, esse livro da história nossa, o protagonista é o Guto, que me fez escrever foi para ajudar as pessoas na fé e superação. Mas, na verdade, eu não sabia que ia ter o sucesso que teve. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu fiz o livro, cada página eu chorava, cada coisa que eu fazia, eu dizia assim, eu quero ajudar as pessoas na fé e superação. E para minha alegria, contando a todos vocês que me seguem, a todos vocês que me acompanham, eu já salvei vida com esse livro. Porque lá em Portugal, uma pessoa que tinha um seguidor meu, o pai do amigo dele estava doente e não queria mais consultar. E eu quero contar sim essa história aqui, porque estava desenganado. Aí ele recebeu esse meu livro e achou interessante, deu para o amigo dar para o pai ler. E o pai disse: Ah, não quero mais nada com isso, eu já estou no fim da vida, eu não tenho mais recurso de nada, que não sei o quê. Mas ele deixou na cabeceira da cama. E um dia o senhor estava lá, sem ter o que fazer de certo, e estava meio que triste, leu o livro e ligou para o filho e disse: Me marcam uma consulta, quem sabe eu tenha lá a alegria desta brasileira, disse assim o português. Então, isso me alegra sobremaneira, porque o meu objetivo foi foi atingido. multiplicar a fé, o amor, Muito lindo. inspirar as demais pessoas e salvar mais vidas. E sabe o que os médicos dizem hoje, depois de tudo? Eles dizem, Irene, depois de tudo, depois da ciência negar, depois de tudo que aconteceu com o Guto aqui, eu só tenho uma coisa a dizer: eu acredito em milagres. E eu, mais que ninguém, acredito em milagre. O Guto tem, sim, ainda muito que recuperar. Ele tem muitas coisas ainda a recuperar. Mas ele teve muita Mas ele, vontade de mas viver ele é um também. guerreiro. O Guto é um herói. Ele é um guerreiro. Ele não se entregou. E outra coisa, gente. O Guto era um menino lindo e é lindo até hoje. Mas um menino que modelava, um menino que surfava, um menino que andava de bicicleta nas ruas, que andava de skate. Eu pensava, como é que vai ficar a cabeça do Guto? Sabe o que o Guto disse para mim hoje? Ele me surpreende cada dia. Ele disse para mim, mãe, tu sabe que eu vou te dizer uma coisa. Eu sou um novo homem muito melhor. Muito melhor. E isso só me enche de orgulho, porque ele me ensina tantas coisas todos os dias. E ele é o meu oxigênio. Ele é o ar que eu respiro. Ele é tudo na minha vida. Os meus 2 filhos são tudo na minha vida. Mas quem precisa de mim é o Guto. O outro, graças a Deus, está bem encaminhado, tem a namorada dele, tem a vida dele. Mas o Guto precisa de nós. Ele precisa de carinho. Ele precisa de amor. E eu dou demais. Não é demais. Eu dou a minha vida, se for preciso. Eu acho que a mãe é assim, né, Gisele? Tu é É, mãe, tu sabe. Só uma mãe, só o amor de uma mãe pode salvar. E hoje o Guto diz para mim: Mãe, o teu amor me salvou. E eu não tenho dúvida. Eu sei que o meu amor salvou. Mas eu sei que Deus no centro de tudo. é tão lindo saber que o Guto se tornou, ainda sobre tudo isso que ele enfrentou e que vocês enfrentaram, ah, que não foi pouca coisa, né? É tão bonito perceber que ainda assim ele consegue ser grato e se reconhecer nessa nova condição, ao invés de Se se revoltar. tornar uma pessoa revoltada Exatamente. e, enfim, com
agressividade ou com vontade realmente de morrer. Então, saber que ele valoriza esse renascimento é muito inspirador também. Não somente renascer, mas valorizar essa nova oportunidade e Exatamente. tornar ela algo ainda maior, mais divino da vida. É. E ele sempre diz assim, Gisele, e eu acredito piamente. Eu sei que faltam algumas coisas ainda, mas é pequenas coisas diante do que eu já passei. E ele diz assim: um dia nós vamos juntos novamente, jogar pedra no rio, andar, e quero te carregar debaixo do meu braço, sua pequenininha, porque ele me chama de pequenininha, porque ele é altão, Ele grande, e deve eu sou ser pequenininha. alto, era Ele é. modelo. E aí ele diz: nós vamos sair juntos e vamos rir desses momentos. E eu espero muito que antes da minha grande partida, que Deus me complete o milagre, que é fazer ele andar, cuidar da vida dele sozinho. Mas é como tu mesma intitulou o livro, né, Irene? O caminho. É um caminho, vocês estão nesse caminho. E ele tem sido milagroso, tem sido bonito, entre seus altos e baixos, mas com muita fé e muito amor, vocês ainda vão viver tudo que vocês desejam, tenho Amém. certeza. Amém, Amém. querida amiga. Eu espero muito isso aí, tenho certeza que Deus vai me ajudar. Eu tô galgando muito porque o Guto hoje, ele tá numa das maiores clínicas de neurociência da América Latina. E essa clínica, eu quero deixar bem claro aqui, é de suma importância, tem muita gente. Eu vi pessoas lá, tetraplégica, quando começaram, hoje estão jogando frescobol na praia. E esse é o meu sonho de ver o Guto de novo andando. É cara, não é que seja caro. Eu sempre digo que tudo que é pro Guto, para mim não é caro, é um investimento. Sim. Eu tento mostrar para as pessoas que tudo que eu faço, que tudo que a gente envolve, que envolve dinheiro no tratamento do Guto, eu acho que é o mínimo que eu tenho que fazer. Porque É o vocês têm, mínimo que eu tenho que fazer. felizmente, vocês têm acesso e têm essa estrutura familiar que não é a realidade de todo mundo, né? Eu sei. Então, realmente, Irene, é um privilégio poder proporcionar para ele esse tratamento de ponta, É, que é o que ele está hoje passando, né? é. Essa clínica fica em Porto Alegre. Fica em Porto Alegre, fica na Ipiranga, né, que eu super recomendo, eu super recomendo. E agora, ele precisa muito dessa clínica. Ele precisa para a reabilitação dele, ele precisa para não ficar atrofiado, porque ele tá lá naquela clínica, ele chegou, gente, agarrado com a cabeça agarrada na cadeira Aham, atrás, porque ele não segurava a cabeça. sim. Hoje ele está super bem, ele escova os dentes, ele come com a mão dele e tudo. Como eu falei, tem muitas coisas ainda a resolver, mas eu espero que Deus, na sua poderosa, no seu poderoso poder, como eu disse, Deus coloca o dedo ali e já resolve. Pode entregar para Ele, porque Ele consegue tudo. Tudo, basta crer de verdade. Mas crer não da boca para fora. Crer do fundo do coração. Deus vai ajudar. E Deus vai ajudar. Ele pode mudar a sua história. E eu sou muito feliz de poder estar ajudando muitas pessoas ainda. Eu ajudo muitas pessoas, a gente não gosta de dizer que essa mão dá, a outra não tem que dizer, mas eu gosto de ajudar as pessoas. É muito melhor ajudar do que ser ajudado. E isso eu tenho comigo desde muito criança, de muito menina. Eu sempre ajudei as pessoas. Então quero continuar fazendo o bem, porque a recompensa vem. E não só pela recompensa, mas esse espírito de altruísmo mesmo, ele pode transformar o mundo. Eu Pode. acredito nisso. Eu penso que a maior recompensa é a gente conseguir enxergar no coletivo uma mudança para melhor. Essa é a diferença. Quando eu citei aqui que o mundo é cruel, e muitas vezes ele é. Então, acredito que o altruísmo também é uma ferramenta de transformação dessa crueldade, É para que a verdade. gente viva num mundo mais Mais humano, humano. mais amoroso, mais afetivo e com muito mais carinho entre o próximo, com o próximo, para com o próximo, para que esse tipo de situação não aconteça. Ninguém tem o direito de atentar contra a vida do Ninguém, outro. ninguém. E essa história inicia com uma crueldade tremenda, com uma falta de amor, e ela se supera no amor. É impressionante É como verdade. a linha é tênue entre
entre o bem e o mal. É. Hoje mais feliz agora, posso sorrir, né? Porque eu estou muito agradecida a tudo, né? E tem uma coisa que fala assim, alguém falou assim, o importante não é passar pela vida, mas sim deixar rastros que transcendam o tempo. E é isso que a gente tem que deixar aqui, né? Eu acho que é muito importante. Irene, muito obrigada. Eu sou muito grata em ter te conhecido. Também, se essa história não fosse como foi, nós não estaríamos aqui. E como o Guto fala, ele se tornou uma nova pessoa. E não necessariamente melhor ou pior, mas uma nova pessoa que valoriza outras coisas, que enxerga e experimenta de forma diferente a vida e consegue ser grato por isso. Então, eu sou muito grata em te ter aqui, em poder compartilhar a tua história aqui no nosso podcast, no Acessibilidade em Alta. Tenho certeza que a tua voz irá ecoar na alma de muito mais pessoas e que nós possamos estar juntas nesse caminho de superação. Conte sempre conosco. Queremos te ter aqui novamente e possivelmente, se o Guto quiser nos dar a honra de uma entrevista Ah, com também, certeza. poder ouvir a voz, a voz tão esperada que tu sentiu tanta saudade Ah, e que hoje reverbera pela casa. é verdade. Então, eu fico muito feliz, muito obrigada por compartilhar conosco. Eu também quero agradecer a Deus por ter te conhecido, Gisele, porque foi muito importante. Quando tu sentaste ali do meu lado, naquele dia, naquele encontro lá da Vera Armando, Nós fomos nada é num por evento. acaso, né? Eu te senti tão linda, maravilhosa, assim, quando tu foste para a bancada falar. Eu achei tão lindo, sabe, tu falando, sabe, com tanta veemência, com tanta verdade nas palavras. Eu te achei muito iluminada e não deu outra. Realmente tu és uma pessoa iluminada, Obrigada, querido. abençoada por Deus. Eu agradeço muito por esse momento que eu tive aqui e mandar um abraço para os meus amores de cada canto, para as pessoas que me seguem, que me dão carinho, porque eu sou movida a carinho. Eu acho que o amor é a base fundamental de tudo na vida. Eu acho que o amor te faz forte, te faz vitoriosa, te faz crescer, te faz ir à luta. Então, vamos nos amar uns aos outros, porque assim Deus quer, né? Vamos nos amar uns aos outros, vamos nos ajudar uns aos outros, né? Porque Deus se alegra com isso. E eu agradeço de coração por esse momento. Muitíssimo obrigada. Beijo a todos. Obrigada, querida. Um beijo enorme no teu coração, no coração do Guto. Que essa história de amor, de superação possa se multiplicar ainda mais agora nessa rede que a gente cria aqui. Estamos conectadas, conectados. Muito obrigada por retornarem conosco aqui no episódio do Acessibilidade em Alta. Deixem seus comentários, suas curtidas, se inscrevam no nosso canal, mas principalmente compartilhem essa história com todas as pessoas que vocês puderem. Até o próximo episódio. Um beijo e tchau, tchau.